Olá, olá pessoal, tudo bem? Tio Júnior aqui falando mais uma vez. Que bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez para a nossa aula de ensino religioso, tá bom? E antes mesmo de nós começarmos a nossa aula, eu quero convidar você a nós estarmos orando, tá certo? Agradecendo a Deus por mais esse dia, pela nossa vida, pela nossa família, por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu quero que você esteja agradecendo a Deus agora nesse momento, tá bom? Vamos agradecer junto com o tio Júnior, eu vou estar orando e você vai estar repetindo, tá? Diga assim, ó. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia. Obrigado por eu ter uma família, pessoas que me amam. Muito obrigado por eu ter uma escola, professores, que sempre tem pessoas da escola querendo me ajudar. Obrigado pelos meus amigos. Nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal. Então, depois que nós fizemos a nossa oração, nós vamos agora para a nossa aula de hoje, tá bom? E hoje eu quero falar de três personagens, né, que vão estar participando ativamente dessa história que nós vamos contar hoje, junto com Jesus. E nessa história de hoje, deixa eu te falar uma coisa bem legal. Eles utilizam um veículo, um meio de transporte. Qual seria esse meio de transporte que eles estão usando, hein? Pensa aí, pensa aí. Será que é uma bicicleta? Naquela época existia bicicleta? Acho que não. Será que é um avião? Também não, naquela época nem existia avião. Será que é um helicóptero? Não, também não existia helicóptero. Será que é um trator? Não, acho que também não é trator. Um caminhão? Também não tinha caminhão naquela época. Uma charrete? Naquela época, de repente, já poderia ter uma charrete, mas não era charrete, não. Vou dar uma outra pista para você. Era utilizado na água. Ah, agora você acertou, quer ver? Barco, isso mesmo, barco. Eu vou falar hoje sobre a história de Pedro, Tiago e João, ok? Pedro, Tiago e João, que eles estavam no barco. Mas eu vou contar para você como eles chegaram no barco. Antes disso tudo, deixa eu te explicar. Jesus estava ensinando um grupo de pessoas e estava lá ensinando todo mundo, tal, falando muita gente. E de repente Jesus estava ensinando as pessoas, as multidões. Aí chegou para os discípulos, né, falando o seguinte: ó, deixa eu entrar no barco aí, entra, arruma um barco aí, um barquinho pra gente, para eu poder, e eu vou entrar nele, e pedir para ele se afastar um pouco, ficar mais distante. Ou seja, então as pessoas ficavam na areia, assim, né? E Jesus ficava junto com Pedro, Tiago e João no barquinho, ele ficava ensinando as pessoas do barco para a areia, onde que eles estavam. E aí, com Jesus ensinando, foi bem interessante, porque ele ficou falando bastante tempo tal, e depois que que Jesus terminou de ensinar, de falar tudo que tinha que ser falado, então ele chegou e falou o seguinte: ó, vamos dar uma afastada um pouquinho agora, vamos mais pro meio aí do mar, vamos dar uma voltinha aí. E eles foram, né? Aí, imagina, eu tô fazendo isso aqui porque fica um remo em cada mão, e eles tinham que fazer esse movimento aqui, ó. Hum, hum. Entendeu? Aí aquela barrinha puxando assim o barco. Que naquela época não tinha barco a motor, então eles tinham que usar ou a vela ou no remo, né? Ou no remo assim, fazendo aquela força toda. E aí imagine agora essa situação. Eles estão lá no barquinho e chegaram no meio assim. E eles trabalhavam, né? Pedro, Tiago, João, eles trabalhavam como pescadores. Eles eram pescadores profissionais, isso mesmo, eles eram profissionais, eles viviam disso, eles sobreviviam disso, eles tinham que ter, a sua condição de vida era através da pesca, então eles pescavam para poder vender, para poder sobreviver, e eles então viviam da pesca.
Então eles eram pessoas muito experientes, já sabiam pescar muito bem. Ah, aí Jesus manda eles irem lá para o meio do mar. Imagina isso. Eles vão para o meio do mar, se distanciam de todo mundo, vão para o meio, vão ficar num lugar bem isolado, bem sozinhos. Aí nessa, olha só que Jesus chega para eles e fala assim: ô, gente, preparem as redes de vocês aí. Lembrando que antes eles estavam limpando as redes porque não tinham conseguido pegar nada. Eles passaram a noite toda tentando, passaram direto tentando pegar peixe, não pegaram umzinho sequer, nenhum para contar a história. Você acredita? Eles não pegaram nenhum peixinho sequer para contar a história. E já estavam já limpando as redes para poder guardar a rede para outro dia, né? Aí Jesus pede para eles entrarem no barco junto com ele, ele entra, eles vão para o meio do mar, como eu já contei, e aí chegando lá no meio do mar, Jesus fala assim: ó, pode jogar a rede. Eles falam assim: Jesus, nós tentamos pescar a noite inteira, a gente não conseguiu pegar nada, 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 já trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas como o senhor está mandando, a gente vai fazer. Então eles pegaram e jogaram a rede. O interessante é que começou a aparecer peixe. Começou a aparecer peixe, mas tanto peixe. Apareceu peixe para tudo quanto é lado. E a rede ficou tão cheia, tão cheia, tão cheia, que não estava aguentando mais. Parece que as redes iam arrebentar de tanto peixe que apareceu. Imagine, Pedro, então, quando ele disse o seguinte: Senhor, tudo bem, a gente passou a noite inteira trabalhando, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, nós vamos, debaixo da tua palavra, nós vamos obedecer. Debaixo da tua palavra, eu vou fazer isso, vou jogar a rede, então, porque o senhor está mandando. Aí eles jogaram, e pegaram muito peixe, mas muito, mas imagine muito peixe, ao ponto deles estarem puxando, tá? A quantidade de peixe ser tão grande que as redes estavam quase arrebentando de tanto peixe. Então eles começaram a chamar, inclusive as pessoas que estavam com o barco por perto: gente, me ajuda aqui, por favor. Começaram a chamar os outros pescadores que estavam na região. Para quê? Para ajudá-los, porque eles não iam conseguir suportar carregar aqueles peixes sozinhos. Então eles tiveram que pedir ajuda, para poder carregar aqueles peixes todos. Então o que acabou acontecendo? Os companheiros lá que foram ajudar, todo mundo botou, os barcos ali ficaram socados, os barcos ficaram tão cheios que eles chegaram com a aguinha quase transbordando em cima do barco, de tanto peso que estava. Então Simão, que era chamado de Pedro, ele, quando chegou diante de Jesus, ele se prostrou, sabe, se jogou aos pés de Jesus diante dele, dizendo: Senhor, eu não sou nem digno que o Senhor esteja na minha presença, eu esteja na tua presença, porque eu sou um pecador, ele dizendo, né? E Jesus, ele pega e faz esse contexto muito interessante com eles. Pedro, Tiago e João estavam lá juntos, que eram os filhos de Zebedeu. Isso mesmo, Zebedeu, não é engraçado? Zebedeu, não, Zebedeu. E que eles eram os sócios, eles trabalhavam juntos tipo uma cooperativa de pesca, né? Ou seja, o que é uma cooperativa? Onde várias pessoas se juntam, elas partilham, elas ajudam nos pagamentos das dívidas, daquilo que está precisando pagar, e também recebe o lucro dividido para todas elas. Então eles eram assim, trabalhavam juntos, Pedro, Tiago, João, e Jesus sempre, de vez em quando, levava esses três para conversar algumas coisas especiais que os outros não sabiam, né? Os outros discípulos não sabiam. Então, o interessante é que quando eles pegaram ali, né, os filhos de Zebedeu, Pedro, todo mundo junto, Jesus chegou para Pedro, quando ele estava prostrado debaixo, assim, aos pés dele, e falou assim: Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. A partir de hoje, você vai deixar de ser pescador de peixe. E deve ter passado na cabeça de Pedro umas caraminholas, né? Porque ele falou assim: como é que eu vou deixar de ser pescador? Como é que vai ser meu sustento? Como vai ser como é que eu vou dar comida na mesa dos meus familiares? Aí Jesus falou assim: a partir de hoje você vai deixar de ser pescador de peixe e vai ser pescador de homens.
Jesus começa a chamar Pedro para ele ser alguém que se importasse, começa a se dedicar à sua vida, a buscar pessoas para que conheçam o amor de Deus através de Jesus. E foi isso que Jesus falou para ele: a partir de hoje, você será um pescador de homens. Você vai pegar, são os peixes aí da vida que precisam de você, tá? E aí eles foram arrastando, né, eles e os barcos sobre a praia, deixando tudo, largaram tudo, largaram as redes, o barco e começaram a seguir Jesus. Uau! Imagina que decisão foi essa que eles tiveram que tomar. Que decisão foi essa? Bem, essa história ensina pra gente algumas coisas muito importantes. Primeiro, que Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Se ele dá uma ordem pra gente, a gente faz, a gente sempre vai ter o melhor. Sempre vai ser o melhor para nós obedecermos a Deus. Sempre vai ser melhor a gente poder conhecer o amor de Deus para nossa vida, certo? Sempre vai ser melhor. Então eu quero que você esteja hoje de maneira bem especial, fazendo uma atividade, reconhecendo assim que a palavra de Jesus, quando ele libera, Pedro percebeu isso, a palavra de Jesus, quando ele falou assim, vai lá e joga a rede agora. O que ele fez? Ele jogou a rede. E quando ele jogou a rede, uau, milagre aconteceu. Então Jesus pode fazer qualquer tipo de milagre, é somente ele dar uma palavra, a gente obedecer essa palavra e o milagre acontece. Eu creio nisso. Outra coisa é que não somente ele, mas outras pessoas são abençoadas. Jesus dá sempre além daquilo que a gente pede, né? Coisas muito maiores. A gente pode aprender isso também. E outra coisa que a gente pode aprender nessa história é que quem segue a Jesus não tem medo de deixar coisas para trás, né? Então, às vezes, acontece as pessoas terem medo de seguir Jesus, tá? Mas quem segue Jesus está sempre com ele do lado e está sempre com ele ali ajudando a ter todas as coisas que necessita. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora com uma atividade? Você vai desenhar um barco, tá certo? Vai desenhar um barquinho e você vai cortar papéis coloridos e vai colar, tá bom? Você vai colar nesse barquinho, vai fazer esse barquinho decorado, pode colocar uma vela, assim, né, que eu digo vela, que eu digo o barco, a vela, né, que a vela se chama aquele tecido que fica pendurado no barco, que o vento bate ali e ajuda a empurrar o barquinho. Você vai fazer um barco, então, não muito pequeno, mas um tamanho médio, cabe no seu caderno, tá? No seu caderno mesmo, utiliza a folha do seu caderno de maneira bem especial. E aí você vai desenhar um barco, tá bom? E você vai desenhar um barco e desenhar os peixes pulando, tá certo? Os peixes assim, bastante peixe. Pode desenhar os peixinhos na água, tá bom? Desenha os peixinhos na água, bota os discípulos aí, essa cena. Você vai pegar Jesus e os três, né? Jesus, Pedro, Tiago, João, o barco, e você vai pintar e colar, fazer um mosaico de cores aí. Você vai cortar, pegar alguma coisa colorida e recortar, picar ou pintar e depois recortando para fazer um coladinho aí bem bonitinho, tá bom? Quero ver o negócio aí bem feito, maneiro, e você vai fazer top demais, porque você é muito especial, tá bom? Bem, tio Júnior vai ficando por aqui e espero que você tenha gostado da história de hoje, tá bom? Um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.